E está no ar o SpaCast, o seu podcast do Balneário Spa e das Águas São Lourenço. Estamos de volta aqui agora, já para o terceiro episódio do SpaCast, e atendendo a pedidos, nós vamos receber então aqui Dr. Márcio Bontempo para falar para a gente muito sobre os benefícios das águas medicinais, vai falar de fonte a fonte, é um exímio conhecedor aí. Muito grata pela sua presença, Dr. Márcio Bontempo. Eu que agradeço, ser mais uma vez juntos, né, Viviane? Isso aí, muito bom tê-lo aqui. E então, até ilustrando que aí a última vez que nós conversamos, nós não falamos muito aqui do Guia das Águas. Esse aqui é uma relíquia, né? Porque foi o primeiro que foi lançado, né, doutor Márcio? 2002. Fala um pouquinho desse aqui que a gente tem, que é o Guia das Águas, um manual prático para o uso correto das águas minerais medicinais do sul de Minas Gerais. Esse aqui é uma relíquia, gente, que foi aí escrita pelo doutor Márcio Bontempo, e um livro de consulta, inclusive, para vários médicos, outros que buscaram instruir aí sobre o uso das águas. E parece também que agora tem um atualizado, não é isso, doutor Márcio? Fala um pouquinho pra gente. Nós temos um novo Guia das Águas. Bom, esse livro foi publicado em papel aqui em 2002. Sim. E ele reproduz o que eu conheço, o que eu conhecia na época sobre as águas minerais, uma vez que em 1981 eu vim para cá de novo, voltei formado médico, e eu já tinha uma ligação com a cidade, desde a época antiga, meus pais moraram aqui quando eu era criança, e aí eu tive um grande amor sempre pela região, né? A mística da região sempre me atraiu, como você sabe. Então eu me formei médico e vim para cá. Então eu aplicava já em 1981, nós temos 43 anos, 44 anos aí, quase meio século atrás. Então eu apliquei águas minerais na minha clínica, eu montei uma clínica aqui, e aí era uma clínica de crenoterapia e medicina natural. Sim. Então, na verdade, assim, nessa época, eu trouxe de volta, eu fiz questão de trazer de volta a tradição das águas. Porque mesmo quando eu cheguei em 81, havia realmente pouca procura das águas. Ou então essa coisa era muito incipiente. O parque existia, as pessoas vinham, mas aquela coisa meio assim, sem nenhum tipo assim de pegada forte em relação assim, ao uso das águas minerais para a saúde, né? Que foi se perdendo no tempo, né? Aí, com o tempo, depois de 10 anos, eu me mudei de São Lourenço, e esse livro eu voltei aqui em 2002 e publiquei o novo Guia das Águas. Só que esse livro, o Guia das Águas, aliás, esse aí, ele não falava só das águas minerais de São Lourenço, falava de toda a região do Circuito das Águas. Caxambu, Cambuquira, Lambari, e eu coloco água de contendas. Colocou água de contendas também. E aí, quer dizer, aí já nesse livro eu já falo, Viviane, que nós estamos justamente no maior parque aquífero do planeta. Não tem nenhuma área no planeta conhecida, né? E aliás, hoje o planeta está todo conhecido, que tenha tanta variedade de águas minerais como o Circuito das Águas Sul Mineiro. Impressionante. São Lourenço com suas 9 águas, Caxambu com 12, Água de Contenda com 3, Cambuquira com 4, Lambari com 4. Então nós temos aí, assim, realmente um potencial muito grande. Uma riqueza imensa. Eu imensa. até costumo dizer, se isso aqui fosse nos Estados Unidos, seria uma Las Vegas da saúde. E aí você sabe que o balneário aqui, que é o nosso spa, aqui do Parque das Águas, ele, na verdade, desde a década de 30, ele teve grande expressão, as pessoas vinham fazer saunas, fazer banhos e tal. Hoje, então, a empresa das águas recuperou bem essa tradição. Mas, assim, nós devíamos ter, assim, realmente muito mais atenção ao parque e ao fato de nós termos essa joia preciosa que são as águas minerais. Então, o meu trabalho, então, Viviane, com esse livro e agora com o novo Guia das Águas, é trabalhar nesse sentido, é buscar ver se eu sensibilizo as pessoas. Eu estou muito feliz com a nova administração do parque aí, das águas, né? Porque, assim, agora, né, está se dando atenção a essa tradição. Sim. Então eu fico muito feliz, fui convidado para fazer o novo Guia das Águas, o guia de bolso, né, mini guia das águas minerais, para ser distribuído lá na entrada do Parque das Águas para o turista que entra. Que é uma ideia fantástica, né? Já está pronto, tá? Já vai ser publicado. É uma edição, a diferença desse para o novo Guia das Águas é uma edição revista? A diferença é grande pelo seguinte, em 2002 estava nascendo ainda o conceito de medicina integrativa. Nós tínhamos uma visão
muito próxima disso, nós chamávamos de visão holística, sim, né? Lembra sim, disso? Sim. Só que a medicina integrativa é muito mais profissional, mais ampla, né? Ela trabalha assim com um conceito de abordagem integrativa à pessoa como um todo. Sim. Naquele período, nós tínhamos a medicina alternativa, que falava de plantas medicinais, alimentação, dieta, fitoterapia, né? Acupuntura, alguma coisa de acupuntura, estava chegando a acupuntura ainda mais pesada. Pessoas praticavam, mas chegou mais pesado e depois virou especialidade médica. Sim. Então, naquela época, 2002, ainda nós tínhamos uma visão, eu vou colocar assim, um tanto alopática do uso das águas minerais. Sim. Até que nesse livro, o Guia das Águas, eu coloco assim, cada fonte direcionado para uma doença. Sim. Né? E aí, hoje o conceito mudou. A gente não tem mais essa pegada de atacar doenças com qualquer coisa que seja, com fitoterápicos. Por exemplo, você tem dor de cabeça, você tem enxaqueca. Eu tenho uma planta que é excelente para isso, né? Por exemplo, a Simicifuga racemosa, excelente, né? Eu tenho a Rhodiola rósea, que é para melhorar o fluxo cerebral. Ajuda, mas cura? Não. Né? Ele ajuda. Agora, como é a medicina integrativa? O que ela busca? Busca realmente uma reintegração das funções alteradas que provocaram os sintomas, então, que aparecem. Sim. Aí, o novo, você me pergunta, qual é a diferença? Hoje em dia, o novo Guia das Águas já tem a pegada integrativa. Que bom. O que é a pegada integrativa? As águas para a saúde, não é água só para a doença. Sim. Então, isso, na verdade, e o pessoal da nova administração entende muito bem essa pegada, porque nós estamos ampliando a importância das águas minerais. Então, as pessoas vão entrar no Parque das Águas, a partir agora dessa nova política, buscando as águas para melhorar, então, funções digestivas, funções metabólicas, funções cardiovasculares, funções nervosas, funções, enfim. Não é? Ou seja, não para pessoas doentes apenas, né? A pessoa vai buscar porque está doente. Continua, obviamente, chega um diabético no parque, então ele mas vai não lá só para isso. ele vai lá, ali na fonte número 6, a Sotomayor, sulfurosa, sim, vai. Mas assim, a gente aprendeu que não adianta a pessoa tomar só 2, 3 dias. No passado, as pessoas vinham aqui fazer estação de águas. Então, era 7 dias, no mínimo, depois eu tinha a opção para 14 dias e para 21 dias. Por que isso? Em 7 dias, a gente faz uma certa renovação do plasma sanguíneo, certa renovação. Em 14 dias, melhora isso. Em 21 dias, quase toda a parte líquida do sangue e da linfa, ele se modifica. Então, era isso. Então, as pessoas bebendo águas minerais nesse período, e água é importantíssimo para a saúde. Nosso corpo tem 70% de água, em média. Então, você renovando essa água, você renova tudo. Então, assim, as pessoas já tinham assim, uma noção de desintoxicação, diurese, vitalização, fortalecimento, só que não tinha isso descrito cientificamente, não tinha isso definido cientificamente de forma clara. Não é? Com o advento da abordagem integrativa em medicina, eu trouxe isso para o Parque das Águas. Né? Por quê? Eu vi em Portugal isso, eu vi na França, né? Eu vi no Chile, tá? México, nos Estados Unidos. Né? Então, nessas viagens, eu pude constatar assim, que já havia uma mudança, assim, as pessoas já procuravam, a gente buscando a água como um princípio medicinal mais amplo do que somente direcionado para um sinal e sintoma. Por exemplo, a água digestiva. Você pega uma água digestiva, a Vichy, por exemplo, é uma água digestiva, né? Que é uma água alcalina. Alcalina como resposta. Ela na fonte é ácida, mas ela muda, né? Por causa da energia vital. Isso é um outro aspecto. Também, a gente tem que saber que também a abordagem quântica, né, da mecânica quântica, da física quântica, trouxe essas mudanças. E nessas viagens eu vi que as pessoas já estavam assim nesse novo patamar. Nós não. Nós ainda estávamos aqui, apesar de vários colegas prescreverem água aqui e tudo mais, né? Nem tanto, só alguns, a gente pôde ver que ainda estavam no velho paradigma, ou seja, prescrevendo água para doença. Sim. Tá? Não que a gente não tenha que prescrever para doença. Sim, a gente pode. Quem é hipertenso, uma pessoa que sabe que tem alteração digestiva, mas surgiu não depois, se limitar a isso. Exatamente. Então, o novo Guia das Águas, ele exatamente ele moderniza
a aplicação da crenoterapia, que é a ciência do uso das águas minerais. Então, nesse caso, aí a importância desse livro, né? Que agora o parque já tá pronto, existe já o e-book dele, né? Existe em e-book já? Em e-book já tem disponível, sim. As pessoas podem encontrar ele fácil? Por enquanto, a gente está esperando uma definição aí da empresa de águas minerais para saber quando é que a gente vai ter o lançamento oficial. Em breve vai ter esse lançamento. Vai sair físico também, então? A ideia é que tenha físico também. Mas assim, hoje em dia, com a expressão aí das redes sociais, nem tem necessidade, porque o físico você tem que despachar o físico, você tem que achar, tem que comprar. E o e-book, você tem ele digital, não é? Então, isso para consulta rápida no celular. Enquanto você vende 100 livros físicos, você vende 10 mil pontos de um e-book, né? Sim, sim. Agora, a questão é o seguinte, esse novo Guia das Águas, então tem uma diferença brutal. Primeiro que agora não é mais, é só para São Lourenço. Sim, específico aqui. Só para São Lourenço, não é para outras cidades, não. Só para São Lourenço, porque realmente foi o interesse da empresa, né, das águas. E assim, o que ele tem de novo é essa incursão. Eu contextualizei a aplicação das águas minerais para a saúde também. Então a pessoa entra no parque, ainda mais quando tiver um mini guia também, entra no parque, ele vai beber uma água sulfurosa, a fonte número 6 do Soto Maior, para purificar o organismo, para descarregar metal pesado, para toxinas da alimentação. Não é só para uma doença. Se você chega na fonte, tem lá a tabuleta. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Todos aqueles QR Codes que tem em cada fonte, se você mirar então o seu celular, você vai saber, ainda não, está mudando, vai saber para que serve, para a saúde ou para a doença aquela água ali. Já atualizando também. Sim, eu já atualizei tudo e já está nas mãos da empresa também para poder ajustar. Ótimo. Agora, interessante, a pessoa, aí você vê na tabuleta, tem uma série de descrições de aplicação. Essas aplicações, elas não estão atualizadas, né? Por exemplo, né, para redução do colesterol. Nós sabemos que não se reduz colesterol mais. Isso foi no passado, quando se acreditava que o colesterol ele pode obstruir as coronárias e tudo mais. E não é verdade, né? Na verdade, o colesterol, o chamado mau colesterol, para você ter ideia, são 9 tipos de LDL colesterol, né? Que é a proteína de alta densidade, né? De baixa densidade, low density, né? Alta densidade é o HDL, que é o bom. Mas se você usa alguma coisa, por exemplo, estatinas, né? Que se usa muito, para baixar o colesterol, você vai baixar primeiro o bom colesterol. E não é interessante isso. E de colesterol LDL, tem 9 tipos, só 2 são perigosos quando estão altos. E mesmo assim, quando está oxidando, aí aumenta o triglicerídeo, que é gordura real. Colesterol não é gordura. Mas está escrito lá, vou baixar o colesterol, não se baixa. Isso já ajustei. Já está tudo certinho ali no novo Guia das Águas, né? As tabuletas é que vai ter um ajuste disso aí. Por enquanto está tradicional. Sim. Né? Mas então, você me pergunta, essa é, na verdade, a mudança principal. A gente está mudando de pegada, mudança de entendimento. Que a água mineral, né, a água mineral medicinal, é considerada assim, depois de 300, 400 miligramas de minerais por litro, já é uma água medicinal, desde que seja tomada na fonte mesmo, por causa da energia vital. Existe uma energia presente na água, né? Então, tudo isso está nesse novo guia, inclusive essa pegada da energia, que não tem nesse aí. E não se fala quase em energia vital. A bem da verdade, o que cura ou o que faz um impacto no organismo das águas minerais nem é a composição mineral. Se você pegar uma água destilada e coloca os minerais que tem, por exemplo, o enxofre, bicarbonato, coloca ali nitrato, coloca tudo isso. Exatamente como tem na água, na mesma dosagem, mesma proporção. Não vai dar nada. Não vai fazer assim. Ou seja, então não é algo o além. mineral. O além é a energia vital intrínseca da Terra que vitaliza e vibra essas partículas. Então, por exemplo, você tem ideia, com o avanço da física quântica, depois de Max Planck, Feynman, Bohr, esses caras descobriram o seguinte: se você tem uma partícula, né, por exemplo, um elétron, ele passando por uma fenda, né, se você não está olhando, ele é, na verdade, uma onda.
Mas quando você olha para isso, ele vira partícula. Que é observador. A água mineral é isso. Quando você chega na fonte, não tem ninguém ali, está jorrando, ela é onda. O mineral está ali, não está vitalizado. Mas quando você olha, está presente, ele parece que sabe que está olhando. Sim, o observador interferindo ali. Minerais narcisista. A água gosta de ser observada. Né? Aí ela vira... Então, essa é a característica interessantíssima de por que a água tem que ser bebida na fonte. Nem adianta muito você pegar um pouco e levar uma hora depois para o hotel, para sua casa. Sim, o ideal é que esteja no próprio parque. É uma questão quântica, uma abordagem quântica. Isso não é bruxaria, não é misticismo, isso aí é ciência pura. A mecânica quântica comprova isso. Então eu coloquei isso no novo Guia das Águas. Ou seja, nós temos uma completa reedição de toda a essência, de todo o entendimento da cranoterapia. Uma abordagem muito mais ampla agora. Doutor Márcio, agora a gente falar especificamente então das fontes ali, que são várias dentro do parque. Para quem não conhece, não tem ainda essa visão, vamos falar um pouquinho de cada uma das fontes, para você explicar um pouquinho esses benefícios, como atua um pouco esse universo de cada uma das fontes. Vamos começar pela magnesiana. O que seria, então, ali a mensagem da magnesiana? O que ela traz? Tradicionalmente, a água magnesiana, ela é voltada para o sistema imunológico. O Brasil é um país que tem assim, as terras mais antigas do planeta. Pouca gente sabe, mas quando a Terra era um globo ígneo, primeiras terras que cristalizaram e esfriaram foram aqui, Planalto Goiano e toda essa região aqui. Por isso essa água minerais existe aqui, porque foram os primeiros, né? E aí o que acontece? Mas com o tempo, nós pagamos um preço sério por isso, a lixiviação do magnésio. Nossos alimentos têm 33% a menos de magnésio, as águas nossas têm menos magnésio, mas a água magnesiana, tradicionalmente, com magnésio, ela é uma forma de você repor magnésio. Hoje fazemos isso com medicina, com fórmulas ortomoleculares e tal, mas assim, nem todo mundo tem que tomar ou toma fórmulas, né? Mas então, a água sempre serviu, tradicionalmente, a água magnesiana para imunidade. Claro que você vai ter efeito digestivo, vai ter um efeito desintoxicante, diurético. Todas essas fontes têm alguma atuação no fígado também? A magnesiana tem uma atuação boa no fígado? O magnésio, ele é um íon muito interessante, porque ele ajuda a desintoxicação e a depuração orgânica. Então, esteatose hepática, doenças hepáticas, doenças biliares ajuda também, sem fazer contração da bile, não é? A ferruginose já não pode tomar quem tem, por exemplo, colicistite ou cálculo biliar, porque ela contrai um pouco. Por isso que está escrito lá, beber com cuidado. Com moderação ali. Com moderação. Mas assim, essa questão da magnesiana é isso, ela é eu coloco assim, você não precisa ter um problema, entendeu a pegada? Sim. Um problema imular, o que você tem? Eu tenho herpes. Eu tenho crise de herpes. Então vou tomar essa água. Não, você não é assim. Agora, uma estação de água, um período tomando água, e quem mora em São Lourenço vai lá beber água magnesiana, vai melhorar a sua imunidade, entendeu? Sim. Então, aproveitando até que você já citou aí um pouquinho a ferruginosa, já passa para ela. Qual a diferença da ferruginosa? Que todo mundo, inclusive, quando prova, né, o sabor dela é intenso, nem todo mundo consegue, inclusive, tomar, né, porque o sabor é mais forte. Tem mais sais de ferro. Sim. Não, só o magnésio para terminar, o magnésio também, ele ajuda na cognição cerebral, melhora a memória, melhora a percepção. Então, pessoas que têm problemas, então, como Alzheimer, ou aí no caso aterosclerose, ou estresse, com cansaço excessivo, falta de concentração mental, não precisa estar doente, né? Mas vai buscar essa água. Então, a indicação tradicional, eu digo, sempre foi nessa direção, e é o que está no meu livro, segundo a tradição. Ótimo. E a ferruginose? Então, a ferruginose sai de ferro. É a anemia, perda menstrual constante, e o sangue oculto nas fezes e tal, essas coisas assim, quando você precisa de ferro. Mas não é só isso, não. Essa água tem um poder, assim, muito grande de combater o cansaço, o mal-estar, a indisposição, o desinteresse nas coisas, a falta de motivação. Ela tem uma energia vital poderosa, essa água. Porque o ferro,
é amigo do magnésio. São dois amigos, não é? Tanto é que Louis Quevran, um grande cientista francês, ele falou das transmutações biológicas a baixa energia. Então, ferro e magnésio. Aí você vai ver uma coisa muito curiosa, né? Ferro, magnésio e ferro. Né? Aí você vê ferro, hemoglobina, que são 4 átomos de ferro na hemoglobina. Aí essa água ela fornece realmente uma energia que ajuda a condensar, a ferritina fica mais forte, que é uma proteína que transporta o ferro no sangue, e aí você consegue concentrar. Mas olha só a ligação com o magnésio. Onde é que tem magnésio? Na magnesiana tem, mas assim, ele está livre ali. Sim. Onde é que tem? Na clorofila. Por isso que aqueles sucos vegetais se fala que é o sangue vegetal. Sim. Claro, o magnésio transmuta em ferro. Então, olha que interessante essa pegada, né? Sim, sim. Então, isso aí, mas a ciência está agora entrando nas transmutações biológicas a baixa energia, né? E aí a gente está chegando nisso. A ferruginosa é isso, para quem está cansado, quem sabe. Quando eu chego de viagem, estou muito cansado, eu vou no dia seguinte no parque beber água ferruginosa. Ferruginosa. E agora, para quem não tem, estranha um pouquinho o sabor, então vale a pena insistir um pouquinho nela, né? É porque quem não está acostumado, né? Que prova e faz careta e tal. A gente vê, às vezes o pessoal que pela primeira vez, né, tá vindo a São Lourenço, a gente observa ali, às vezes provando, fala, nossa, é muito forte. Mas é bom, ela é muito boa para fraqueza. Para criança pode. A criança pode diluir um pouquinho, pegar metade da água, né? Você pega... Então, pode ser a da Oriente, que é essa aqui, né? E mistura um pouquinho, dá para criança que tem anemia, criança pálida, sabe? Mocinhas que têm menstruação excessiva. Então, fica um tempo em São Lourenço bebendo água ferruginosa. Sim, para fazer essa reposição. No caso, ou uma estrela que a gente tem aqui entre as águas, até pela própria fonte, que é a Vichy. A Vichy é muito famosa, né? Tem, inclusive aqui a gente vai passando as imagens, tem um momento que passa a imagem da Vichy, que tem uma relação muito bonita com a França, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história do Tomás. A Vichy é o nosso ícone, né? Sim, tá no cartão postal, né? É uma fonte muito singela. É uma água digestiva, fortalece muito a digestão. E tem uma coisa muito curiosa. Ela é uma água que, se você pudesse pegar essa água e esquentar um pouquinho, ela sai um pouco, vem quentinha da terra. Mas se pudesse esquentar só um pouquinho, deixar ela morna, você ia curar a maior parte das doenças digestivas que existem, principalmente gastrite e hipoclorídrica. E o ideal é em jejum? É jejum. Essas águas funcionam mais em jejum. Né? Então, sempre em jejum. Então, a Vichy é o seguinte, a Vichy se está colocando para cólicas, para coisas, então, distúrbio digestivo, mas principalmente é uma ativadora da digestão. Pessoas que têm digestão lenta, geralmente tem que ver se não é vesícula preguiçosa, lama vesical também dá isso. Assim, na verdade, a gente não pode substituir realmente um diagnóstico médico mais amplo. Sim, claro. Mas em termos empíricos, agora com o novo Guia das Águas, a gente tem uma coisa um pouco mais médica e científica, mas assim, de um modo geral, não tem como você descobrir o que o turista ali ele tem, mas de qualquer forma, em tese, é isso, ele vai melhorar a digestão. Pessoas que tudo que come parece que fica muito tempo, é falta de enzima. E aí a Vichy ativa enzimas, principalmente a protease. Né? Ela tem um pH, está escrito alcalina, porque a gente entende isso, mas espera aí, eu chego na fonte e está lá 6 e pouco, né? Eu não sei, eu não me lembro, né? Também minha memória, né? Assim, mas ela é ácida na fonte. Sim. Mas por que ela está escrito alcalina? Porque ela produz uma reação alcalina. Essa é a pegada. É como a alcalina número 5, a da pontinha colada na magnesiana. Né? Sim. Também a mesma coisa, chega lá é 5,4. Nossa, mas é ácida. Veio um amigo meu que é químico do Rio, falou, mas como que está escrito alcalina? Isso é ácido, o pH é ácido. Porque ácido é abaixo de 7,4. Acima é alcalino. Pois é, se fala muito assim, nossa, uma água alcalina é boa para a saúde, né? Água 8, 9, 10, sim, né? Mas assim, essas águas, então, elas são ruins para a saúde? Não, ela produz uma reação alcalina, é diferente, por causa da energia vital. Mais ou menos o que acontece com o limão? Que se fala que é mais ou menos o que acontece com o limão, que é ácido na boca e alcalino no estômago? Bem lembrado. O limão tem um pH 2,4, ácido, mas ele produz uma reação alcalina. Por isso que ele é usado em uma série de doenças ácidas de acidificação do sangue, porque ele produz reação alcalina. Essas águas minerais do parque, ácidas, as que são ácidas, produzem reação. Aliás, não tem nenhuma alcalina no pH ali. Sim. Elas são todas elas com pH mais baixo. Mas é típico, é próprio da natureza mesmo isso.
A reação é alcalina. E isso é importante esclarecer, porque a pessoa vem com essa visão de que aí olha lá, não, mas esse pH aqui não tem nada de alcalino, né? Então tá mentindo que a água é alcalina. Eu mesmo já vi muita gente, que quando eu trazia grupos do Médico Pé Descalço, o pessoal chegava, quem tinha um pouco de visão, um pouco de informação, falava, peraí, mas isso aí não é alcalina? Aí eu explicava. Aliás, essa explicação está no livro, porque essa explicação muita gente nunca teve. Sim. Eu já vi muito médico da cidade que prescrevia e não sabia explicar. Falei, como é que você está mandando a pessoa tomar água alcalina e está escrito que é ácida? Ah, não sei, que é alguma coisa, né? Porque se você tiver nitrito, se tiver íons ácidos, ele vai ser ácido. Só que esses íons, eles se despregam muito fácil. Né? Esses íons não estão isolados, né? Não são assim. Você não vai encontrar nitratos, bicarbonatos, ânions e cátions separados, eles estão coligados. Mas a ligação química deles é muito frágil, porque a energia vital não deixa ser forte. Por isso rompe. No que rompe, recombina. Recombinou com energia, ele produz reação alcalina. Interessante, né? Excelente. Fora coisa que nós não sabemos ainda. Isso aí ainda é assim, estamos engatinhando para conhecer isso. Muito há de ser descoberto ainda, né? Por isso a gente tem que ser muito humilde, sabe? Sim. Às vezes eu fico preocupado assim de estar falando dessas coisas e parecer que eu tenho soberba, sabe? Não, você entende mais que os outros. Não é. É o estudo. Sim. Aí eu só coloco isso. E a gente precisa estudar, sabe? Porque é muita coisa para saber, é muita responsabilidade, sabe? Você poder emitir uma opinião. O que você exala, coloca uma opinião, aquilo lá tem uma repercussão. Com certeza. E falando da Vichy, aí como a gente já começou a falar da alcalina, então vamos para a alcalina mesmo. Quase a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa. Um pouco menos de sais, né? Concentração, pH um pouquinho mais ácido só, mas ela serve por causa da mesma coisa. São irmãs. Né? Que é uma das mais recomendadas também, né? Muita gente fala muito da alcalina. Ela serve muito para a pessoa tomar em jejum, para quem tem gastrite ácida, que é hiperclorídrica. Enquanto a Vichy serve para hipoclorídrica, ainda é interessante, né? Tem diferença, viu? Tem gastrite que você não produz ácido. E tem gastrite que você produz muito ácido. Aí tem refluxo ácido ou refluxo alcalino. Os dois queimam. Aí isso engana o médico, né? Engana a pessoa também. Nossa, estou com uma acidez. Não. Aí você toma um sal de fruta, piora tudo ainda. Porque você já está alcalino. Ainda vai tomar mais hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Vai ficar mais alcalino ainda. É o problema de algumas drogas que são usadas para combater gastrite. Sim. E que não tem indicação, porque são bloqueadores da bomba de próton. Bomba de próton produz ácido. Já produz pouco ácido. Ainda vai usar bloqueador da produção de ácido. Às vezes falta mais enzima do que outra coisa. Enzima para poder liberar a bomba de próton para produzir o ácido clorídrico, para ativar o pepsinogênio. Aí tem pepsina, aí vai fazer a digestão das carnes, principalmente da proteína. Ou seja, se não tivesse conhecimento, acaba piorando mais o quadro. Aí, importante sempre uma orientação esse caso, mais. O alcalino número 5 é mais indicado do que o Vichy. Geral, a gente pode falar assim, né? Mais amplo ali. Agora, todas essas águas, assim, a gente vai falar de outras aí, são todas diuréticas, sabia? Todas são diuréticas. Você bebeu água em jejum, ela vai fazer diurese. Sim, diurese é bom, porque você, mesmo que a pessoa tome diurese, mas eu tomo diurese, tem hipertensão, se eu tomar essa água, eu vou ficar com a pressão mais baixa. Muito leve. Na verdade, a diurese é mais para você eliminar toxinas ruins mesmo. Limpeza mesmo. E também é rápido ali, né? Você urina um pouquinho depois, mais. Então. Não é um efeito que vai perdurando ali. Indo agora para a primavera, que é uma outra fonte que o pessoal faz muita relação ali com os medicamentos para ansiedade. Explica por quê. Todas essas águas são litinadas, sabe? E a bem da verdade, e a primavera tem um pouquinho mais de lítio, né? Mas não é assim, só é a combinação dela, né? Essa fonte, ela tradicionalmente é uma fonte indicada para depressão, para ansiedade, para doenças de desequilíbrio neurovegetativo, principalmente quando você tem o sistema simpático mais acirrado, desequilibrado do que o parasimpático. Isso acontece assim no estresse, aumenta a adrenalina e aí você com isso tem uma compensação adrenérgica, começa a produzir cortisol, que é imunodepressor. Essa fonte serve para isso. Atualmente muito para hiperatividade, o pessoal fala muito. Hiperatividade porque aí você tem uma ação simpática aí é a adrenalina que está na história. Por isso que aumenta o cortisol como compensação. Isso é uma pessoa super estressadona e tal. Essa fonte era a fonte que as pessoas assim vinham buscar. Na verdade, assim, no passado, vinham cansados ou pessoas que, assim, estressadas dos grandes centros, chegavam para descansar em São Lourenço,
a indicação, fonte primavera. O pessoal ia beber lá. Ficou na tradição isso. E eu reproduzo essa tradição no Novo Guia das livro Águas também. também. E ela já está ali pertinho de uma que a gente conhece muito, é onde as pessoas do país inteiro e até fora do país acabam conhecendo um pouco mais, que é a Oriente, né? A Oriente. Então, vamos falar um pouquinho da Oriente aí. É importante a gente falar da Oriente, porque eu acabei de dizer que a água só funciona na fonte, né? Sim. Aí, mas por que tem na garrafinha aqui? É diferente. O efeito medicinal, assim, medicinal, o primeiro, o que faz a fonte Oriente? Ela é carbogasosa, né? Então, quando você tem carbogasosa, melhora muito a digestão também, porque quando você expande o estômago um pouquinho, você melhora a digestão não é aquela expansão que produz arroto, eructação, não. Sim. É assim, uma pequena expansão que melhora a digestão, porque expande, tem um pouco mais ácido clorídrico, sem que isso produza úlcera, gastrite e tudo mais. Aliás, quando você vê que existe indicação de úlcera, tanto na fonte alcalina assim como na Vichy, é assim, o cuidado, por isso que eu já fiz uma mudança também no ajuste disso, né? Úlcera, né? Úlcera péptica ou gástrica, qual é a posição da úlcera? Ela tem sintomas diferentes. A úlcera é um buraquinho que aparece ali na mucosa, né? E aí, essas águas não vão curar a úlcera, né? Mas elas melhoram o sistema digestivo e melhoram um pouco o sintoma da úlcera. Não vai tratar, porque a úlcera tem principalmente implicações. Então, geralmente é uma doença psicossomática, é muita tensão, etc. e tal. Agora você vê como é que se combina a água. A pessoa chega, desintoxica na 6, ela vai lá na primavera que está cansado, toma e passa na Vichy. 3, faz 3 fontes. Já faz. Essa combinação, esse jogo, eu tenho. Aí tem um pouquinho. Ia te perguntar isso, consegue fazer essa ligação pelo próprio? Aí tem um jogo de cintura nessa história. Mas aí a base disso é uma abordagem integrativa. Pela visão antiga não ia ter, pelo sistema tradicional antigo, de associar a água a uma doença, não tem essa pegada, mas tem se você faz uma abordagem integrativa. Você pode saber que água você vai tomar num circuitozinho, microcircuito de água que você faz. É um benefício sistêmico. Muito interessante. Então, assim, voltando para a Oriente. A Oriente, ela é a famosa água de mesa, né? O pessoal fala muito água de mesa. Ela tem efeito medicinal na fonte para problemas, por exemplo, digestivos, problemas de cólica, problemas, excesso de cólica digestiva também, alterações biliares, serve para pressão arterial, melhora. Então, mas só que a pessoa tem que tomar durante muito tempo. E ela não é hipotensora. Ela, na verdade, elimina o excesso de sais que produzem a pressão alta. Pressão alta é complicado. A gente não pode dizer que tal fonte da água ela vai curar a pressão alta. Aí está escrito, é bom para no sentido que melhora o fluxo sanguíneo. Sim. Se você pega uma mangueira, né, e você está regando o seu jardim, aí você aperta a ponta da mangueira, a pressão vai aumentar aqui. Isso aí é hipertensão arterial. Sim. Somente porque você tem, depois de certa idade, aqui tem muito idoso que vem aqui, as artérias, microartérias, não tem mais a mesma flexibilidade, por isso sobe a pressão. Claro que nem água nenhuma vai resolver isso, mas vai melhorar um pouco. Tem que ver se a pessoa toma algum medicamento, um diurético, um hipotensor. Mas assim, não adianta a pessoa vir na ilusão de que eu vou ficar uma semana e vou curar resolver uma minha doença pressão renal que produz uma hipertensão, uma doença cardiovascular, ou uma doença periférica, né, que produz algum tipo de reação assim. Mas é interessante que quando você faz diurese, você limpa o organismo de toxinas e tudo mais, você melhora a flexibilidade das artérias. Com isso, principalmente a água essa da fonte, da Oriente, na fonte, ela vai aumentar uma coisa chamada óxido nítrico. O óxido nítrico, no nosso endotélio, que é a parte de dentro das artérias, é um gás que dilata as artérias um pouquinho. A maior parte dos hipertensos tem pouca produção de óxido nítrico. Então, não só a fonte número 6 produz isso e a fonte Oriente. Na fonte. Né? Então melhora a pressão com o tempo. Né? E aí isso é um estudo que eu já fiz desde aquela época. A gente cuidava de hipertensos, né? E aí as pessoas falaram, nossa, melhora quando eu tomo as duas. Né? Então aí a gente começou a associar. Muito bem. Essa água, como a outra carbogasosa, a irmãzinha dela está ali perto também, né? Tá ali bem próximo. Mas assim,
O que acontece então? Essa água então eu vou beber. Você falou que não funciona. Não, funciona mais porque não tem energia aqui. Mas tem uma coisa: você tem o líquido vital e você tem aqui, vital não, você tem o líquido básico, né? E você tem os sais minerais. Por isso essa água aqui é uma água levemente digestiva. É muito bom. Eu tomo água de São Lourenço onde eu estou. Né? E aí o que acontece? É muito bom para a saúde mesmo. Mas assim, para quê? Levemente digestiva. É uma água que pode acompanhar uma refeição. Sim. Né? Daí a expressão água de mesa. Principalmente por isso se fala água de mesa. Principalmente quando a refeição é lauta. Uma refeição, sabe, muito com excesso de comida e tal. Ela serve. Eu não aconselho tomar essa água junto com uma refeição, porque você não pode diluir o suco gástrico, né? Mas pode ser depois, né? Antes um pouquinho, uma meia hora antes, você beber uma garrafinha dessa. Para já preparar. Preparar é uma coisa, você limpa o estômago com ela uns 20 minutos antes, foi pro sangue, vai urinar, aí você vai comer. Aí você pode até dar uma caprichada abusar mais. Um pouquinho. Aí depois, você pode beber depois uma tacinha dessa depois, vai ajudar na digestão. Para isso ela serve, uma água para acompanhar também. E fora também água para você beber, assim não, no cotidiano. Inclusive, falando de abusar, o turista em São Lourenço acaba abusando muito, porque, né, a gastronomia de São Lourenço é muito farta, cheia de comida mineira, né, em si. E essa então é comum melhor. Que o turista... Sair do hotel, vai lá para o Oriente. Sim, já se cuida. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, mas tem na mesa do hotel? Sim, mas não é a mesma coisa que você tomando lá. Sim. Então, toma a água engarrafada no hotel, mas chegando na fonte, vá lá visitar a fonte para poder fazer esse uso lá. Agora vamos falar da rainha aí, que é a sulfurosa. Temos dois tipos de sulfurosa, né? Tem a 1 e a 2, que é do Parque 2. Não tem diferença? A composição é quase igual, porque tem enxofre, que é o principal, são os sulfitos, né? Ali são sulfitos naturais. Se você beber sulfito do vinho, tá? Aquilo é artificial, aquilo é uma molécula. Ali você tem compostos, assim, mais, como eu falei, que facilmente liberam enxofre. Daí você tem o gás ali também, que pode aspirar para rinite, sinusite, né? Na fonte tem o gás ali. O gás, né? Esse que é uma das atrações ali muito especiais do parque, né, doutor Márcio? Agora, a água, ela tem um efeito altamente depurativo do sangue. Por isso está escrito serve para aquele monte de coisinha, diabetes, arteriosclerose, cheio de coisa antiga ali. Eu já atualizei isso, né? Mas assim, a água é altamente depurativa, desintoxicante. Essa é a água mais poderosa para desintoxicação do organismo. Chegou, tá cheio de... bebe muito, fuma muito remédio e, sabe, comida demais, mau colesterol elevado, tomando muito medicamento e tal. É água sulfurosa. Deve-se começar por ela. Aí você pode tanto a 1 quanto a 2, não faz diferença. Pode fazer o gargarejo. O gargarejo pode fazer... instilar no nariz. A inalação pelo gás. Que antigamente, agora caiu muito isso, mas você via um monte de gente ali fazendo gargarejo de manhã, então até que tem uns ralinhos ali. Sim. Aqueles ralinhos é para jogar ali. E aí nos nariz também. Sim. E aí tem mais. Você pode... Até eu coloco isso no novo livro, né? Que está se perdendo a tradição. Eu estou resgatando isso aí. Você aplicar no ouvido para cera e para poder melhorar a audição também e tal, tonificado. Você coloca no ouvido, né? Pega com a mão mesmo, lava bem a mão na própria fontezinha. Tem 2 bicas, né? Aí você joga, aí você aperta aqui assim, ó, para poder segurar, aí aplica na outra. Aí aplica nas duas e faz assim. Fica aplicando sem deixar sair a água. Faz assim umas 20 vezes. É bom para limpar excesso de cera e melhorar a audição. Limpa toda a parte interna também de fungo. E se por um acaso a pessoa sentir que tamponou, ela pode ficar tranquila que depois vai... Não, mas aí quando você vira assim, ela cai. Já sai. E sai às vezes com sujeira, com poluição e tal. Com cera às vezes também. E isso também é bom se fazer com o gás também? O gás... Ou não? Não, porque muita gente eu vejo, muita gente às vezes faz isso, coloca lá o ouvido...
né? Mas, na verdade, aquela coisa de ouvir ali não Sim. era para isso, não. Porque não chega, o enxofre não vai fazer grande mudança. Aham. Aquilo é para a pessoa ouvir o barulhinho que a fonte está funcionando. Tem... Tá. Sim, sim. É. Mas as pessoas inalam ali, inclusive é Ah, outra inala, questão, sim. né? Que Isso aí... dá uma dica, isso, porque a gente vê as pessoas às vezes ficando tontas, né? Não estão acostumadas ali a inalar o gás, aí ficam. Eu já Porque puxam, né? Já segurei gente ali Sim. que cheirando muito. Aí eu É comum segurar isso, ali. a gente que é da região aqui, fica lá vendo, a gente ajuda às vezes, né? Aspirar sempre Sim. uma narina. Aspira, porque se você nas duas, você pode queimar muito fácil. Então você Sim. pode controlar com uma só pouquinho. No que queimou um pouquinho, você para e aspira outra. Uma, duas, 3 vezes de cada um, tá bom. Não vai ficar tonto. Sim. Ficar tonto aspirar e puxa, bastante né? e dar aquela queimada. Sim. Mas aquela queimada é boa, na verdade, para poder fazer uma limpeza, né? Só que dá aquela tontura, sim. Muita gente sente isso. A Então no água- ouvido é bobeira, Hein? no ouvido é bobeira, deixar. Não, no ouvido não tem sentido. Não tem Não sentido. tem sentido, mas ela serve você pingar a água mesmo. A água né? mesmo. E nos olhos também. Você leva um colírios e um conta-gotas Aham. e coloca nos olhos. Põe no bolso um conta-gotazinho e nos olhos. É excelente para limpar a conjuntiva, para problemas dos olhos, para remela e, sabe, conjuntivite, todas essas coisas assim. E o álcool não tem nada. A minha versão, usar para melhorar uma função. Sim. Você não tem nada na vista, não tem nada no ouvido, não tem nada na boca, não tem nada no Sempre nariz. pode melhorar. Mas vai lá, eu faço isso. Sempre vai lá, pode melhorar. faz gargarejo e tal. E aí eu pingo nos olhos. Isso melhora a visão, melhora limpa, porque o enxofre ele tem uma ação antisséptica interessante. Sim. Então, é ouvido, nariz, garganta, né? E olhos. Né? E no caso dos olhos, seria como se fosse um substituto do soro fisiológico. Muita gente pinga Isso, ali, pinga 2, 3 gotinhas. deixa lavar Deixa. mesmo, pisca ali É. e usa. Ou seja, olha quantos Excelente, usos, né, para uma excelente. água. É uma água otorrinolaringológica. Oftalmo, Nossa, otorrinolaringológica. sensacional. E a questão, inclusive, falando ainda um pouco mais da sulfurosa, é a água que é utilizada lá no balneário para os banhos, né? Os banhos. É. E aí os benefícios um pouco dessa parte da... Sim, aquelas microbolhas, elas melhoram muito o fluxo sanguíneo. Né? Quando você toma um banho sulfuroso, é sensacional. Microbolinhas e o enxofre mesmo. Sim. O enxofre tem um forte poder antisséptico. Pra e um dermatite. poder desintoxicante e suavizante da pele também. Antifúngico, antibacteriano e antiviral também. Né? O enxofre é tudo de bom, né? Sim. O enxofre natural de um vulcão só vai te matar, né? Aquele Sim. gás sulfuroso ali, terrível. Que aquilo lá, na verdade, é uma concentração enorme. Nós temos pouca concentração. Uma coisa para se falar também, Viviane, é a radioatividade que essas fontes têm. Sim. Essa radioatividade leve, bem leve. E é salutar. Porque a gente fala assim, essa água tem radioatividade e tanto, mas vai ver, é uma coisa micro. E esse micro traduz a presença de uma energia vital intrínseca que a água tem também. Então, essa radioatividade também tem uma ação benéfica no nosso corpo, sabe? Então, é muito interessante essa coisa da radioatividade. Essa água, na verdade, as águas do parque têm os 5 elementos. O elemento água, que Sim. é a própria água. Você tem o elemento fogo, que é a temperatura e a presença aí de alguma energia térmica ali, ou alguma coisa mais próxima não tem fóton, né? Porque não é luz. Sim. Mas ela tem uma energia radiante. Né? E aí isso também combina, né? O ar são os gases que tem ali, bicarbonato, essa coisa, os gases, gás carbônico, né? Tem hidrogênio. Né? Você tem a terra, que são os sais, né? E o éter, né? Que seria a energia mais pura possível que a água tem, que explica por que ela funciona só na fonte. Sim. Já dizia Masaru Emoto, né? Que deixou aí um legado falando sobre essa sim. questão da parte vital da água. E falando do balneário em si, que é a gente falando do spa, né? Que é justamente esse cuidado lá com as águas. A gente tem lá os banhos, todos que são feitos. Tem a ducha escocesa, né? Que também é feita com água sulfurosa. Benefícios aí um pouquinho dessa parte. Não, a ducha escocesa só Tomás. faz massagem no corpo, jogando então o enxofre nos poros de uma forma um pouco mais intensa. É a massagem que se faz também muscular. Aí ajuda na pele, a relaxamento faz uma muscular. drenagem linfática, né, mas o pessoal sabe fazer a Sim, aplicação tem os correta. pontos certos, né? O principal ali são os banhos, né? Os banhos sulfurosos e o furor também, calor, né? O calor Sim. forte também, com
eventualmente com algumas substâncias que eles colocam medicinais, fitoterápicos, né? E a sauna é um dos mais importantes. Sim. Porque a sauna desintoxica, faz regulação do sistema nervoso autônomo. Por isso você sente bem depois de uma sauna. O que acontece? Equilíbrio simpático e parasimpático. Você tomou, então, a água da fonte primavera, né? Depois de tomar alguns dias da sulfurosa. Tomou a primavera e vai fazer a sauna. Sim. O que você está fazendo? Você está resgatando todo o seu estresse, está melhorando todo o seu equilíbrio neurovegetativo. E aí, tanto a sauna úmida quanto a sauna seca? Olha, o melhor Qual mesmo você é a recomenda? seca. A seca. A seca é o ideal. Porque E depois tomar uma ducha da... A seca, ela na verdade mostra o quanto você está perdendo de água, quanto você está eliminando de água. Sim. Porque na verdade a sauna úmida ela sai mais problemas respiratórios, né, problemas. Então ajuda, claro, ela também desintoxica, mas é muito melhor a seca no sentido medicinal aí para você. Então para hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças nervosas, né? E principalmente isso para ajudar os rins também um pouquinho, eliminar toxinas e metais pesados. Então é tudo de bom. Para ficar uma manhã ali no balneário, você sai novo. Sim, vai. Inclusive até tem a questão importante do repouso, né? Isso. Tem dentro do balneário uma área de repouso justamente devido a essa importância, né? Isso. Tanto do banho, Claro. quanto da sauna, ter esses minutos. O que seria recomendado, Tomás? O quê? Uns 15 minutos ali de repouso entre uma prática e outra? Saiu de um banho? Para sauna depende muito, né? No passado havia uma certa orientação médica ali, agora não tem. Cada um fica... Existe assim mais ou menos ali uma orientação dos funcionários. Sim. Né? Mas assim, ideal é você chegar, tomar uma ducha fria, né? Mesmo no inverno, joga uma ducha fria e já entra na câmara quente. Aí ali fica o que puder suportar, não tem tempo certo, depende de cada pessoa. E aí fica ali, quando soa bastante, o corpo vai avisando. Você começa a ver, já está incomodando, no começo é ótimo, daqui a pouco está incomodando, depois você sai. Tem que respeitar isso, né? Joga uma água fria, né? Depois descansa uns 15 minutos a 20 minutos. Aí volta, toma outro banho frio antes de entrar. Aí entra na cama e faz 3 vezes. Sim. Depois descansa bem, né? Agora, o banho, qualquer banho carbo-gasoso ou um banho sulfuroso, fazer antes da sauna. Antes da sauna. Então começa pelo banho. Claro, antes da sauna. Agora, pode ir lá também só fazer o banho. A pessoa não é obrigada a fazer sauna. Mas se já quiser fazer um ciclo mais intenso, ela começa pelo banho de imersão. Pode ser qualquer um deles, porque todos são feitos com água sulfurosa. Só tem os detalhes, né, que eles vão oferecendo ali pelo menu de opções. Depois vai para a sauna, da sauna. Aí depois, ideal finalizar com uma massagem, porque eles têm várias opções ali. Aí sim, já deu até vontade. Não é? Fazer um circuito desse, né? Sai, como você falou, renovado aí, né? E sai, bebe uma água mineral de qualidade, uma sulfurosa, uma Vichy, é tudo de bom, né? Se a pessoa for com consciência, né, do Tomás para o parque, que a gente fala consciência mesmo, né? Do local em que está, da oportunidade, né? Da questão respiratória, de tudo que acontece ali, né? Passa ali pela Catedral de Bambu, o bambuzal ali atrás, aquele bosque que é maravilhoso. Aquele bosque interno ali, né? Muito legal. Aquele bosque é interessante, você tem que passar um pouquinho rápido nessa época por causa dos mosquitos que te acompanham. É verdade. Mas assim, eu adoro aquele... Maravilhoso. Ali eu me transporto ali naquela selva, aquele parquezinho natural ali, né? Aquela coisa. Antigamente a gente podia pegar um pedalinho e atravessar ali para a Ilha dos Amores, né? Mas agora as aves estão ali, são preservas. Sim, mas assim, é tudo de bom, o lago depois, remar, né? Olha só, não precisa ir para spa nenhum, né? Tá tudo ali. Para academia, né? Sim. Só você remar ali, fazer. Sim. Tudo já se contém. Às vezes eu vou lá remar para fazer um pouco de música. Sim, maravilhoso. Melhor do que você ficar puxando ferro numa academia ouvindo aquele barulhão. Com certeza. A gente fala que a oportunidade, a pessoa tem que reconhecer o privilégio que tem, né? Não só para quem mora em São Lourenço, mas quem está de passagem, que vem aqui, realmente precisa entender um pouco mais a riqueza que está tendo a oportunidade, né, doutor Márcio? E interessante é que a administração da empresa de águas agora está muito consciente disso, né?
ela realmente está havendo uma atenção muito grande em relação à importância do parque para a saúde. Sim, esse resgate, né? Uma visão de resgate. Eu estou muito feliz com isso, porque agora a gente tem realmente a possibilidade de oferecer até projetos mais amplos e tudo mais, né? Você vê, o próprio fato de a gente ter sido feito já o novo Guia das Águas, com certeza. o mini Guia das Águas para distribuir para quem está entrando no parque, não assim na rua, né? Mas quem está entrando no parque, a pessoa tem uma orientação ali. Porque falta, né? Essa segurança pouco, né? A gente fala que é o primeiro passo para conhecer as águas, né? O QR Code já identificando toda essa, associando e identificando com o discurso, com a apresentação do novo Guia das Águas, para mostrar coerência, né? Sim. E as placas com o tempo também vão ser ajustadas. Olha, ótimo, estamos numa grande fase. Que bom. Tomás, o tempo voou e nós já estamos, mas foi muito bom contar com a sua presença. Eu acho que deu um norte para quem realmente... Eu acho que faltava, né, essa questão de de aprofundar mais um pouquinho em cada uma das fontes, para as pessoas que já conhecem São Lourenço, os moradores, mas para aqueles que têm vontade de vir, terem um pouquinho mais de segurança, né, de conhecimento, para se aprofundar aí no uso das águas, ao ir ao balneário, né, saber usufruir um pouco mais, ver as possibilidades todas que existem ali. Então, assim, fantástico, te agradecer imensamente pela presença. Né? A gente agradece muito aí por hoje, pela sua audiência. Lembrando que nós temos 2 episódios especiais aí do Balneário Spa 90 anos, onde o primeiro a gente falou sobre a parte arquitetônica, tem muito da história ali do balneário. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir. O episódio 2, nós trouxemos, além do Dr. Márcio Bom Tempo, nós trouxemos também a doutora Celina e o Dr. Murilo Bortolozzi, que já falaram um pouco dessa visão, né, um pouquinho mais ampla ali. E agora a gente pode realmente aprofundar com o Dr. Márcio Bom Tempo, com essa visão fantástica aí, que é um legado, esse Guia das Águas, gente. Então a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade, um próximo episódio. Um abraço e até lá.